Boa tarde a todos. Às 14 horas e 1 minuto, dia 8 de agosto, declaro aberta a 60ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente. Não há expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que no dia 12, próxima segunda-feira, às 14 horas, será realizado no COGE uma reunião com, aqui mesmo no plenário, desculpe, uma reunião com os magistrados, aqui, os 60 magistrados aqui do nosso estado, em oportunidade em que trataremos da implantação do PJE no primeiro grau. É uma reunião que tem sido impulsionada aí pela Corregedoria, um trabalho do desembargador Cornélio, também do juiz eleitoral Vladimir Capistrano, que é o presidente da comissão. Então, parabenizando a ambos e com a permissão também dos senhores, eu convido a toda a Corte a se fazer presente aqui no dia 12, às 14 horas também, doutora Cibele, representante do Ministério Público, para que possamos aqui realizar e ter sucesso no evento. Eu comunico à Corte, e aí passo a presidência ao desembargador Cornélio. Pois não, receba a presidência. Comunicar à Corte e pedir autorização para me afastar do Estado no dia 13 e retornando no dia 14, indo a Brasília, serviço do nosso tribunal. Autorização, o pedido do presidente, todos autorizam? Autorizado. Então, deferido, autorizado e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Cornélio. E também no dia de hoje, e é uma comunicação à Corte, e também parabenizando o serviço que foi desenvolvido pela nossa área de TI. Nós tivemos um problema no PJE e uma tensão bastante acentuada aqui no dia de hoje, na expectativa de até mesmo não ser possível a realização da sessão. Mas, e aí, em face do trabalho realizado, conseguimos restabelecer aí os links. Eram 5 regionais que estavam com essa dificuldade por conta da ligação lá com o Tribunal Superior. Foi resolvido e já uma determinação para o setor de que ficou a lição e que seja planejado uma ação para que, acontecendo situações dessa natureza, não seja inviabilizada aí a realização da sessão. O setor está empenhado nesse sentido. E ainda nessas proposições, eu proponho à Corte, domingo, dia 11, aí é o dia do advogado, e aí eu proponho aqui uma moção de congratulações aos advogados que permitem a realização do nosso trabalho, sempre aqui presentes, e sendo aprovado, seja encaminhado o expediente ao senhor presidente, que esteve recentemente aqui na nossa Corte, assinando um termo de cooperação, doutor Aldo Medeiros. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Aprovado. E eu não tenho nenhuma outra comunicação. Desembargador Cornélio, comunicação, indicações e propostas? Nenhuma. Nenhuma. Doutor Carlos Wagner? Sem proposições, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva? Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco? Doutor Vladimir Capistrano? Sem proposições nem comunicações, senhor presidente. Doutora Adriana? Sem proposições, senhor presidente. Doutora Cibele Benevides? Sem proposições. Iniciemos os julgamentos. E aí, o primeiro deles, prestação de... Opa, desculpe. Antes de iniciar os julgamentos, leitura de acórdão algum? Não há? Não há. O outro já foi publicado, irmão. Já foi Já publicado? está no prazo de recurso. Certo.
então a questão da leitura do acórdão Dispensável naquele caso. dispensável, não é isso? Provavelmente só chega o embarque de declaração daqui a pouco. Então já define aí, doutor Carlos Wagner, doutor Zé Dantas, quem ficará. Vamos observar o regimento para a gente já saber aí. Vamos então à sequência. Prestação de contas número 601, 586, dígito 32, o ano 2018. O relator, desembargador Cornélio Alves. Requerente, Revio Alves dos Santos. Advogado, doutor Gene Dalane Silva de Melo. Tem mesmo, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas apresentada por Revio Alves dos Santos, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais pronunciou-se pela aprovação das contas. Está a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como voto, só Vossa a Excelência. questão foi só aqui de intempestividade, né? E a impropriedade decretada pode ser compreendida como um mero erro formal, sem um condão de macular o conteúdo dos demonstrativos contábeis sem referência, uma vez que não houve prejuízo à análise da fidelidade das contas apresentadas. A prestação de contas encontra-se formalizadas com as peças obrigatórias, com documentação comprobatória das receitas arrecadadas e despesas realizadas em sintonia com a resolução acima citada. Não consta nos autos que houve captação de recursos de origem não identificada, nem de fonte vedada. Os recursos financeiros transitados pela conta bancária e não houve sobra de campanha. Então, em parecer, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação das contas com ressalvas de Revio Alves dos Santos. É como voto. Doutor Carlos Wagner. Acompanho. Doutor Zé Dantas. Também acompanha, senhor. Doutor Ricardo. Doutor Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte também na relatoria do desembargador Cornélio, prestação de contas número 601, 316, dígito 08, ano 2018, requerente José Gilvan Alves, advogado Francisco Jailson da Costa Ferreira. Está aí mesmo, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Como já foi dito, traz prestação de contas de José Gilvan Alves, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A comissão deu parecer pela aprovação das contas, o Ministério Público também opinou pela aprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? É o mesmo caso do anterior, é só intempestividade, que é considerado só uma impropriedade, né, de caráter formal, e a conta transitou normalmente, o dinheiro passou pela conta aberta e também com recursos identificados e também não são de fonte vedada. Já entendeu todos os requisitos, só que a intempestividade. Então, da mesma forma da anterior, eu voto pela aprovação com ressalvas. Alguma divergência? Com o relator. Com o Com o relator, relator. senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601, 017, dígito 31, o ano 2018, relator, juiz eleitoral José Dantas de Paiva, requerente Gilmar Rodrigues de Oliveira, o advogado doutor Pablo de Medeiros Pinto. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem presidente. a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Gilmar Rodrigues de Oliveira, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano Brasileiro, o PRB, nas eleições gerais de 2018. Após a análise da prestação de contas, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias opinou pela desaprovação das contas devido às seguintes irregularidades. Primeiro, falta de assinatura do candidato e do profissional de contabilidade no extrato de exame de contas. 2. Ausência dos extratos bancários das contas de campanha e divergência quanto ao número da conta bancária destinada aos recursos do fundo partidário. Acompanhando o entendimento da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pela desaprovação das contas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A presente prestação de contas está adstrita aos requisitos impostos pela Lei 9.504/97, especificamente pela Resolução 23.553 de 2007 do TSE. No que diz respeito à primeira impropriedade, consistente na falta de assinatura do contador e do candidato no extrato de prestação de contas, constata-se que
Apesar do descumprimento, ao que diz o artigo 48, parágrafo 5º, incisos 1 e 4, da resolução do TSE, número 23.553, de 2017, tal falha meramente formal não trouxe prejuízos quanto à análise da demonstração contábil, não sendo apta a ensejar a reprovação das contas. E aqui eu colaciono dois precedentes, mais de dois, de alguns tribunais, dizendo que esse fato por si só não é suficiente para a rejeição das contas. Quanto ao segundo, até por se tratar de erro meramente formal, quanto ao segundo caso, que é o que levou o Ministério Público e a equipe técnica do TRE a opinar pela desaprovação, digo o seguinte: a segunda irregularidade evidenciada nos autos consistiu na falta de apresentação dos extratos das contas bancárias aberta para a campanha e na divergência dos dados da conta bancária destinada à movimentação de recursos do fundo partidário. Quanto à falta dos extratos bancários, constatou-se que o candidato não declarou o recebimento de nenhum recurso financeiro em sua campanha. Toda a receita arrecadada para a campanha eleitoral consistiu em doações estimáveis em dinheiro. Essa informação foi confirmada pelos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral. A única divergência verificada por meio dos extratos eletrônicos foi quanto à conta bancária destinada aos recursos do fundo partidário. Na prestação de contas, foi declarada a conta bancária número 29.900, dígito 1, que, após consulta ao sistema SPC Web, ODIN Extratos Bancários, constatou-se a existência da conta bancária 29.901, dígito 4, não constando no sistema qualquer informação acerca da abertura da conta 29.900, dígito 1, que é do fundo partidário, consoante declarado no SPCE, pelo próprio prestador de contas. Assim, considerando as informações constantes no sistema SPCE Web, atestando a existência de 3 contas bancárias abertas em nome do candidato e sem qualquer movimentação financeira, vislumbro, apesar da inércia do candidato em apresentar a devida justificativa, a mera ocorrência de erro material quanto à consignação do número correto da conta bancária destinada aos recursos do fundo partidário, sem qualquer prejuízo quanto à confiabilidade das contas sob exame. Considerando, pois, que as impropriedades não comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas, sua aprovação com ressalvas é medida compatível e justa em relação às falhas anteriormente destacadas, consoante se verifica previsão do artigo 77, inciso 2 da resolução do TSE 23.553/2017. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Gilmar Rodrigues de Oliveira, pertinente às eleições de 2018, e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo. Eu acompanho o relator. Doutor Vladimir. Senhor presidente, apesar de 3 inconsistências apontadas, mas nenhuma delas caracteriza irregularidades, são meras falhas formais e que podem ser sim suplantadas, como bem apontou o relator. E nesse sentido eu acompanho integralmente o voto pela aprovação com ressalvas. Doutora Adriana. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Inclusive, eu tive a oportunidade de encaminhar voto no mesmo sentido na última sessão. Desembargador Cornélio acompanha. Doutor Ricardo. Doutor Carlos Wagner, desculpe. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-043, dígito 29, o ano 2018. O relator, doutor Vladimir Capistrano, requerente Cátia Rejane Lima de Moura, o advogado doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Só um momento. Estou abrindo aqui o voto. Pois não. Trata-se de prestação de contas da Justiça Eleitoral referente a gasto de campanha de Cátia Rejane Lima de Moura, que foi candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas, em relatório preliminar, apontou necessidade de cumprimento de diligências. A requerente, em resposta, apresentou novos documentos
e, ao fim, o órgão técnico emitiu parecer pela aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a necessidade de que tivesse sido apresentados os extratos bancários da conta destinada ao recurso do fundo partidário e apontou no seu parecer a aprovação com ressalvas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou aqui dizendo no meu voto que, não obstante a não apresentação de extratos das contas da conta bancária referente ao fundo partidário, como pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, não é o caso de apor ressalvas às contas, à prestação de contas da candidata, porque ela, na verdade, não abriu esta conta. Não é que ela tenha aberto a conta para recebimento de recursos do fundo partidário e deixado de apresentar os extratos, que aí sim seria uma irregularidade que poderia apor ressalvas à aprovação das contas. Ela não abriu. E por que ela não abriu? Porque ela não recebeu recursos do fundo partidário. E o artigo 11 da resolução, que trata da arrecadação de recursos de campanha, aponta a abertura da conta fundo partidário como facultativa, somente se o candidato vier a receber recursos dessa natureza. O candidato ele tem que abrir 3 contas bancárias, uma de natureza obrigatória, que é aquela para recebimento de recursos em geral, doações em geral. Uma outra para recebimento de recursos do Fundo Especial de Campanha, que essa também é facultativa somente se ele vier a receber esse tipo de recursos. E a terceira modalidade, a conta para recursos oriundos do fundo partidário, que também é facultativa somente se ele vier a receber recursos dessa natureza. No caso em concreto, a candidata abriu a conta doações e abriu a conta Fundo Especial de Campanha e recebeu recursos dessas duas fontes. Não abriu a conta fundo partidário e não recebeu recursos do fundo partidário. Portanto, na minha análise, que coaduna com a da Comissão de Análise de Contas, não havia a necessidade de abertura dessa conta. E, portanto, se ela não abriu a conta, não poderia, por óbvio, juntar os extratos bancários dessa conta. Mas sem que isso causasse sequer inconsistência em suas contas de campanha. E, nesse sentido, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação da prestação de contas de Kátia Rejane Lima de Moura relativamente à sua campanha para o cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana. Eu acompanho o relator integralmente, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Também acompanho. Doutor José Dantas. Também, senhor, para acompanhar. Doutor Ricardo. Também vou acompanhar. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-226, dígito 97, o ano 2018. Relator Dr. Vladimir Capistrano. Requerente Camila Barbosa dos Santos. Advogado Dr. Sanderson Liênio da Silva Mafra. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se da prestação de contas de Camila Barbosa dos Santos, que foi candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas, em relatório preliminar, pugnou pela intimação da candidata para atendimento de diligência. A candidata notificada apresentou nova documentação e a isso seguiu-se o parecer técnico pela aprovação com ressalva das contas. E a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido pela aprovação com ressalvas. E é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, são duas inconsistências que foram apontadas nos pareceres técnico e ministerial, uma divergência no nome do doador do recurso recolhido a título de sobra de campanha e indício de falta de capacidade econômica do doador, que é a própria candidata. Quanto a essa sobra de campanha, no momento da transferência dos recursos para a conta da candidata, figurou como depositante uma terceira pessoa que não é candidata. Só que, no entanto, ficou comprovado que esses recursos realmente saíram da conta de campanha e foi muito bem observado pela Procuradoria em seu parecer que a pessoa que figura como depositante da sobra de campanha na conta do partido, o senhor Júlio Gabriel de Medeiros, ele está apontado nos documentos contábeis como a pessoa responsável pela movimentação financeira da campanha do candidato. É aquele administrador das contas do candidato. Ou seja, houve apenas um equívoco no preenchimento, mas que não impediu de se verificar que efetivamente os recursos saíram da conta de campanha para a conta do partido e que foram movimentados pelo administrador financeiro da campanha. E, portanto, não há irregularidade, mas mero aspecto formal nessa inconsistência. O segundo diz respeito à incapacidade financeira da candidata para se autofinanciar
como está exposto também no parecer da Procuradoria e também em outros votos que já proferi aqui no plenário, o processo de prestação de contas não é o campo próprio para essa análise, desde que estejam atendidos os requisitos formais da doação, como de fato no caso está. É tanto que a própria Procuradoria, em seu parecer, já informa que, em razão dessa possível insubsistência entre a capacidade de doação da candidata e a doação que ela realizou, encaminhou o material para o Ministério Público de primeiro grau para que se faça a análise necessária se houve ou não a caracterização de algum tipo de crime eleitoral nessa doação. Mas, do ponto de vista contábil, não há irregularidade a ser perseguida. E, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e do órgão técnico, eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Camila Barbosa dos Santos nas eleições de 2018. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Com relator, senhor presidente. Doutor José Dantas. Acompanho o relator, senhor. Doutor Ricardo. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 601, 253, dígito 80, o ano 2018. O relator é o mesmo, requerente Severino Antunes Penha, advogado doutor Ricardo Henrique. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Prestação de contas de Severino Antunes Penha, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. O órgão técnico opinou pela aprovação das contas e a Procuradoria pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a não apresentação dos extratos das contas bancárias abertas para a campanha. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, a única inconsistência apontada no parecer da Procuradoria foi a não juntada aos autos dos extratos bancários das contas que foram abertas pelo candidato. De fato, há essa omissão por parte do candidato, mas que foi suprida pela verificação do órgão técnico ao SPC Web, que demonstrou a movimentação financeira da campanha. Já há precedentes dessa corte, no sentido de que essa falha ela não é suficiente para a desaprovação das contas, mas como existiu a inconsistência, há que se apor ressalvas à aprovação das contas. Então, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Severino Antunes Penha, relativamente à sua campanha para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018. E é como voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 601, 526, dígito 59, o ano 2018. O relator é o mesmo, requerente João Moraes Pereira, advogada doutora Adoniara de Jesus Teixeira, interessado Rejane Amâncio Rodrigues, não tem advogado habilitado, assim como Edneide Paiva de Amorim. Está em mesa? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do cargo de senador. Daí a existência de 3 interessados no processo: João Moraes Pereira, que foi o candidato ao cargo de senador; Rejane Amâncio Rodrigues, candidata ao cargo de primeiro suplente de senador; e Edneide Paiva de Amorim, candidato ao cargo de segundo suplente de senador. Em manifestação inicial, a SACEP informou que os candidatos estavam omissos. Foi determinada citação cujo mandado não foi entregue, mas neste mesmo prazo, voluntariamente, o candidato veio aos autos e apresentou, ainda que a destempo, a sua prestação de contas, juntando toda a documentação contábil. O órgão técnico, em manifestação conclusiva, opinou pela aprovação com ressalvas e a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas. E é o relatório. Doutor Vladimir, só o voto, assim como também o relatório, não estão disponibilizados. Está no PJE, porque o IPLENO não deve ter puxado. Está no PJE. Está liberado no PJE, mas o IPLENO não deve ter chamado, porque isso aí é uma operação que às vezes Liberado agora no a SAC IPLENO. liberou. No IPLENO está liberado agora. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, as contas apresentadas pelo candidato e seus suplentes apresentaram 2 inconsistências, ou melhor, pelo candidato e seus suplentes apresentaram 2 inconsistências: a ausência de apresentação da nota fiscal no valor de R$ 75
e ausência de registro de uma conta bancária na prestação de contas. Quanto à primeira falha, nos termos do bem lançado posicionamento da Procuradoria, é dever reconhecer que, diante da inexpressividade financeira observada, a mencionada omissão não teve o condão de macular a rigidez das contas de referência, ainda mais quando se tem presente que não foram envolvidos neste gasto recursos públicos do fundo partidário ou do fundo especial de campanha. No tocante à segunda, importa dizer que tal falha não impossibilitou a fiscalização das contas por essa justiça, tendo sido possível atestar a ausência de movimentação financeira na conta por meio das informações disponibilizadas no SPC Web, de modo que, nos termos do entendimento jurisprudencial já afirmado por esta Corte, relativo às eleições de 2018, a irregularidade em tela dá ensejo apenas à posição de ressalvas. Cumpre, por fim, anotar que há uma terceira irregularidade, que é a apresentação das contas fora do prazo legalmente estabelecido. Também já há precedentes da Corte que essa intempestividade ela não gera desaprovação, mas a posição de ressalvas à aprovação das contas. E eu anoto no voto que, em razão da intempestividade das contas, que já gera uma informação para o cadastro eleitoral da omissão do candidato, e que isso, inclusive, pode inibir a certidão de quitação eleitoral, eu faço a anotação determinando que a Secretaria Judiciária informe aos cartórios eleitorais de inscrição desses eleitores para que seja anotada a apresentação das contas e a retirada de qualquer anotação que pudesse inibir a certidão de quitação eleitoral por esta razão. E, em conclusão, eu digo que, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de João Moraes Pereira, Rejane Amâncio Rodrigues e Edneide Paiva de Amorim, relativamente à campanha para os cargos de senador, primeiro e segundo suplente de senador, respectivamente, nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Doutora Adriana, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Doutor Carlos Wagner. Também acompanho, senhor presidente. Doutor José Com o Dantas. relator, senhor. Doutor Ricardo. Com relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo judicial que não tenha sido apregoado? Então, encerrada essa etapa, na pauta administrativa são 2 processos, o de número 162, dígito 18, o ano 2019, disponibilizados aí no PJE. Este trata da revogação da resolução número 7 de 2003, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório. Peço opinamento ministerial. Conforme a minuta da presidente. Obrigado, doutora Cibele. Todos de acordo? Acompanho o voto do De presidente. acordo. Acompanho. Aprovada a unanimidade. E o segundo é o PA 160, dígito 48, o ano 2019. É a resolução número 15 de 2019, que trata da revogação da resolução TRE número 10 de 2005, que instituiu a política de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos do TRE. Também aí disponibilizado. Peço opinamento ministerial. Obrigado, doutora Cibele. Todos de acordo? Acompanho o De voto da acordo. presidência. Aprovada a unanimidade. Às 14h30, eu declaro encerrada a presente sessão.